Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no Café Mágica com o professor Fernando. E nessa segunda-feira nós vamos resolver essa questão aí, que parece ser bastante simples. Eu, particularmente, acho realmente uma questão simples, mas envolve em particular um conceito que normalmente não é visto na escola, pelo menos não hoje em dia. Então vamos lá conversar a respeito desse conceito, que é o número complexo. Tenta resolver primeiro, escreve aí sua resposta e depois você acompanha esse vídeo passo a passo dessa resolução aqui, que envolve muitas dicas de matemática. Então eu sugiro que você não pule direto para o final só para ver a resposta, porque o importante aqui é você entender o processo e pegar as dicas que eu vou dar aí ao longo da resolução. Bora direto para a questão. O que nós temos aqui é um sistema de equações com duas incógnitas. Você tem a incógnita x e a incógnita y. Nós precisamos descobrir os valores do x e do y. Sabemos que se a gente somar, o resultado dá 4, e se nós multiplicarmos, o resultado dá 16. Nós podemos escolher a linha de cima ou a linha de baixo. Eu vou escolher essa linha de cima aqui para trabalhar da seguinte forma. Eu vou deixar o y isolado do lado esquerdo aqui do sinal de igual. Então ele vai ficar sozinho do lado esquerdo. E do lado direito eu vou deixar esse x, que ele está somando, né? Então quando a gente passar ele para o lado direito, vai ficar subtraindo o valor x, que nós não sabemos qual é. E o 4 está aqui do lado direito, ele continua do lado direito e não trocamos o sinal. Então, y é igual a 4 menos x. Aí nós podemos pegar essa informação nova e aplicar aqui. Ao invés de nós escrevermos x vezes y igual a 16, eu posso escrever aqui x, que multiplica o valor de y que nós acabamos de descobrir aqui, que é 4 menos x. Então eu não vou escrever y, vou escrever 4 menos x. E vou deixar bem didático para ti aqui com setinha e tudo mais. Ó. Da onde veio essa informação? Daqui. E essa igualdade aqui eu peguei daqui de cima, né? Isso aqui é igual a 16. Bom, agora nós temos uma multiplicação aqui por x. Nós precisamos fazer a distributiva, né? Multiplicar o x por tudo que está aqui dentro. Então, vamos lá. X vezes 4 resulta 4x. X vezes menos x resulta menos, porque mais vezes menos, certo? E x vezes x ao quadrado. E isso é igual a 16. Agora tá com uma cara de fórmula de Bhaskara, né? Porque é fórmula de Bhaskara que a gente vai usar mesmo. Eu vou deixar aqui tudo do lado direito, só para que esse x ao quadrado aqui não fique negativo. Eu quero que ele fique positivo. Então nós temos aqui do lado direito do sinal de igual. Esse aqui que estava subtraindo do lado direito vai ficar adicionando, vai ficar x ao quadrado. Aqui eu tenho 4x positivo, apesar de não aparecer o sinal. Aqui é positivo, ou seja, do lado direito vai ficar menos 4x. E o 16 já estava positivo aqui do lado direito, ele continua positivo aqui do lado direito do sinal de igual. Tudo isso é igual a zero. Eu posso escrever que zero é igual a tudo isso daqui, ou eu posso escrever assim, né? Tudo isso daqui é igual a zero. Então eu vou escrever assim porque a gente está mais acostumado a escrever desse jeito. Agora a gente vai usar Bhaskara. Primeiramente determinando os valores de a, b e c. Lembrando que a é o valor que acompanha o x ao quadrado, que a gente chama de coeficiente, né? O número que está aqui na frente. Quando não aparece nada é porque nós temos 1x ao quadrado. Então o valor de a aqui é 1. O valor de b é aquele que acompanha o x. Cuidado para você não colocar a letra, muita gente faz isso, tá? Coloca aqui o a é x ao quadrado. O a não é o x ao quadrado, é o número que está junto com o x ao quadrado. Da mesma forma que o b é o número que está junto com o x, nesse caso aqui, menos 4. Então o valor do b é apenas o número menos 4. E o valor de c é aquele que não tem o x acompanhando, que é o 16. c é igual a 16. Descobertos os valores de a, b e c, agora sim a gente calcula o discriminante. Nós representamos por essa letra grega aqui chamada delta. É o delta maiúsculo. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Eu tenho um vídeo explicando por que a fórmula de Bhaskara funciona desse jeito. Se você tiver interesse de entender por que ela é assim, dá uma conferida no primeiro link da descrição. Continuando a questão. Agora nós vamos substituir, ao invés de B elevado ao quadrado, eu vou colocar o valor do B, que é menos 4. Eu gosto de falar para os meus alunos o seguinte, tem uma regra de ouro. Quando você for substituir uma letra pelo valor dessa letra, use parênteses para você não se perder no meio da conta, tá? Menos 4 elevado ao quadrado, esse menos 4 eu vou deixar entre parênteses, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor do C, que é 16. Então, delta é menos 4 ao quadrado, que é menos 4 vezes menos 4. Menos vezes menos vai resultar mais, e 4 vezes 4, 16. Aí aqui eu tenho menos 4 vezes 1, que resulta menos 4, e menos 4 vezes 16, eu já vou fazer o cálculo ali, mas eu sei que o resultado vai ser negativo, porque é menos vezes mais. Vou fazendo um rascunho aqui só para te mostrar e já apago. Ó. 16 que multiplica 4. 4 vezes 6 resulta 24. Ficam 4 e vão 2 dezenas. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então, 64 negativo.
Aí resultou aqui em uma subtração. Para fazer essa subtração, a gente vai fazer o seguinte. Desconsidera os sinais por enquanto e escreve o maior número na parte de cima. A gente chama isso de maior número em módulo. Desconsiderando o sinal, eu tenho 64 na parte de cima dessa subtração e eu vou subtrair 16. Depois de escrito isso, por mais esquisito que pareça, você reorganiza os sinais. 16 não é negativo, 16 é positivo. Apesar de não aparecer o sinalzinho, aqui tem o mais. Então aqui ele vai continuar sendo mais. E o 64 é negativo. Então isso daqui é uma subtração, só que o sinal negativo aparece na parte de cima. E agora a gente faz normalmente a subtração aqui. Vou emprestar do 6, aqui vai ficar valendo 5, aqui vai ficar valendo 14. 14 menos 6 resulta 8. E 5 menos 1 resulta 4. E prevalece o sinal do número que você escreveu aqui em cima, porque eu tenho uma maior quantidade negativa aqui nesse caso, né? Então o resultado continua negativo, menos 48. Ou seja, delta é igual a menos 48. Se você já está acostumado a fazer questões que envolvem Bhaskara, você sabe que muita gente fala assim, e acabou a conta porque não tem raiz. E muitos professores falam, né, durante a nossa aprendizagem aí do assunto funções, que não existe raiz de números negativos. Mas não é bem verdade isso. Não existe nos números reais, mas existe um outro conjunto numérico chamado números complexos, onde existe sim a raiz de número negativo. Deixa eu apagar esse rascunho aqui e vou deixar isso aqui como um comentário para você. Lógico que não é uma explicação completa a respeito, tá? É só um resumo rápido aqui. Nós dizemos que I é igual a raiz quadrada de menos 1. Ou seja, se tiver raiz quadrada de menos 1, você pode escrever a letra I. E esse assunto está dentro do assunto números complexos. Caso você não tenha visto na escola, sem problemas. Muita gente não viu, tá? Isso é I elevado a 1. Tá? Quando não aparece o expoente aqui é porque é 1. Então, I ao quadrado seria a raiz quadrada de menos 1 elevado ao quadrado. Você pode cortar aqui o índice com o expoente, ficando simplesmente com menos 1. Então, I ao quadrado vale menos 1. I ao cubo é você pegar o I ao quadrado e multiplicar de novo por I. E a gente já sabe que I ao quadrado resulta menos 1, certo? Eu vou escrever assim, I ao quadrado vezes I. Isso é o I ao cubo. I ao quadrado resulta menos 1 e o I a gente troca por raiz quadrada de menos 1. Então, eu tenho menos uma vez a raiz quadrada de menos 1. E esse 1 que está aqui fora, né, junto com o sinal negativo, a gente não precisa escrever. Eu posso simplesmente deixar assim, menos a raiz quadrada de menos 1. Esse é o I ao cubo. E aí chegamos em um momento interessante, onde a gente tem I à quarta. Olha só o que acontece, Quando nós temos I à quarta, eu tenho I ao quadrado vezes I ao quadrado. I ao quadrado, nós já sabemos aqui que é a mesma coisa que menos 1. Então eu vou ficar aqui com menos 1 vezes menos 1. E menos 1 vezes menos 1 é a mesma coisa que 1 positivo. E aí que eu falei para você que fica extremamente interessante pelo seguinte, a partir daqui é uma repetição do que está acontecendo anteriormente. Quando nós temos I à quinta, o que acontece? I à quinta é a mesma coisa que I à quarta vezes I. Quem é I à quarta? Não é 1. Se I à quarta vale 1, então I à quinta vai ser o quê? 1 vezes o I. 1 vezes o I é a mesma coisa que I. Então, o I à quinta ele volta a ser o valor do I de novo. E aí, quando você multiplicar de novo por I, né, vai ficar I à sexta. O valor de I à sexta vai ser a mesma coisa do que I ao quadrado. Então, vira um ciclo aqui, tá? E o interessante mesmo é que esse ciclo aconteceu antes desse I à quarta. Eu só não falei dele. O I elevado a zero. Quando a gente tem I elevado a zero, todo número que não é zero elevado a zero resulta 1. Então, na verdade, o I à quarta já é uma repetição aqui, I à quarta é a mesma coisa que I elevado a zero, porque I à quarta também vale 1, beleza? Como eu te falei no início, isso daqui não é toda uma explicação a respeito do assunto, é só um resumo para você que nunca viu o número complexo aí não ficar perdido no meio das contas aqui. Ok? Então, a partir daqui, vamos avançar na fórmula de Bhaskara. Nós tínhamos descoberto ali que delta vale menos 48. Vou continuar a continha aqui. X é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o A. Ou seja, menos o valor do B, que nós sabemos aqui que é menos 4, vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de menos 48, dividido por 2 vezes o valor do A, que nesse caso é 1. 2 vezes 1. Esse menos vezes esse menos vai resultar mais, então 4 fica positivo, mais ou menos. Aí dentro dessa raiz aqui nós temos o menos 48. Eu posso pensar assim, o que é o menos 48? Não é a mesma coisa que 48 dentro da raiz, multiplicando pela raiz de menos 1?
É a mesma coisa. Eu separei em raízes diferentes. Quando nós temos raízes com o mesmo índice, que é o caso aqui, né? O índice é 2, nessas duas raízes, você pode multiplicar esse radicando por esse. Se você pode multiplicar, você pode separar também, tá? Então, 48 multiplicando por menos 1, dentro do radicando vai resultar raiz de menos 48. Então, a gente pode deixar assim. Podemos, deixa eu escrever a parte de baixo aqui antes, 2 vezes 1 resulta 2. Podemos também agora trocar raiz de menos 1 pela letra I, né? Nós já sabemos aqui que a raiz de menos 1 é a mesma coisa que I, então vamos fazer isso também. Agora, esse 48 aqui, a gente também pode simplificar e tentar tirar ele da raiz. Vou fazer isso aqui no rascunho também, vou apagar o rascunho depois, tá? Tenho aqui 48. Fatorando esse 48, nós podemos dividir por 2, vai ficar 24. Por 2 novamente resulta 12. Por 2 novamente resulta 6. Por 2 novamente resulta 3. E por 3 resulta 1. Então, temos 2 vezes 2, aqui também 2 vezes 2. Esses dois saem da raiz, né? Quando a gente tira a raiz quadrada, podemos inclusive pensar assim, né? Eu tenho 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 3, 48. Então, a gente pode pensar assim, ó, 4 ao quadrado vezes 3, ao invés de escrevermos 48. E quando a gente pensa assim, ó, vou escrever aqui, x é igual 4 mais ou menos. Eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes 3. Poderia, né, porque é a mesma coisa que 48. Ou eu posso separar também duas raízes. Raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Ou eu já posso simplificar aqui também, ó. Quanto é a raiz quadrada de 4 ao quadrado? 4 ao quadrado resulta 16 e a raiz quadrada de 16 é 4. Ou então, né, como alguns professores falam também, você corta o índice, esse expoente, fica só o 4, beleza? Ou seja, ele sai da raiz. Então, temos 4 que multiplica a raiz de 3. Raiz de 3 não tem como eu fazer aqui, né, agora. Vezes, ao invés de raiz de menos 1, vezes a letra I, dividido por 2. Podemos simplificar um pouco mais, ó. Dá para dividir tanto esse 4 quanto esse 4 aqui, ó, por 2. Então, a gente vai fazer isso. Temos 4 dividido por 2, 2. Mais ou menos esse outro 4 dividido por 2, 2, raiz de 3. E esse daqui é um exemplo de número complexo. E existem duas partes aqui, né? Tem a parte real, que aqui não tem a letra I junta, e tem a parte imaginária, que é essa outra aqui, onde tem a letra I junta. Agora vamos escrever os dois resultados aqui, ó. Nós temos o x1, que vale, vou deixar aqui como 2 menos 2, raiz de 3, e nós temos o x2, que vale 2 mais 2, raiz de 3, i, certo? Professor, acabou a conta então? Chegamos no resultado? Não, você chegou em dois possíveis valores para x. Agora nós vamos calcular o valor para y a partir desse valor para x, usando isso daqui, ó, que já foi isolado e agora tá facinho de fazer conta, tá? Deixa eu apagar esse rascunho que eu falei para ti que eu ia apagar. E agora a gente vai usar essa informação aqui de cima junto com essa daqui. Em outras palavras, eu quero calcular o y1, ele vai ser igual a 4 menos o x1. E o y2 vai ser o quê? y2, deixa eu sair daqui, vai ser igual a 4 menos o x2. y1, portanto, é igual a 4 menos, abre o parênteses, trocou pelo valorzinho aqui completo, hein? 2 menos 2 raiz de 3, i. Lembrando que esse i não está dentro da raiz, tá? Ele está à direita aqui. Fazendo as multiplicações aqui, ó, nós temos menos vezes esse 2, resultando menos 2. Esse menos vezes esse menos aqui resulta mais 2 raiz de 3, i. E eu repito esse 4 e esse y1 igual. Aí eu posso fazer essa conta aqui, né? 4 menos 2 resulta 2. Então, y1 é igual a 2. E o resto eu repito. Mais 2 raiz de 3, i. Descoberto o valor de um dos y's. Agora a gente vem para o próximo. y2 é igual a 4 menos, entre parênteses, o valor de x2. x2 vale 2 mais 2 raiz de 3. E distribuindo o menos aqui, nós vamos ter menos 2. E aqui, menos 2 raiz de 3. E 4 menos isso daqui, né? É o nosso y2. Então, y2 é igual a 4 menos 2 resulta 2. E eu repito o resto. Menos 2 raiz de 3, i. Ou seja, as nossas soluções aqui são pares ordenados. Eu vou ter o par ordenado x1 junto com o y1, que é esse aqui que eu circulei. E eu vou fazer um traçado diferente aqui só para você identificar. Ó. x2 é esse daqui. Ele vai ser o par ordenado juntamente com esse y2 aqui. São duas soluções que nós temos. Uma coisa que eu escuto bastante dos meus alunos é: professor, eu não sei se eu estou certo. Eu até fiz as contas e tal, foi meio complicado, eu acho que eu estou certo, mas não tenho certeza. Como é que eu sei que eu estou certo ou errado? Existe algo que se chama prova real, que é você justamente colocar à prova aquele resultado que você chegou. Eu vou fazer isso com você ainda nesse vídeo aqui. Esse vídeo vai ficar bem completo e ele não é para qualquer pessoa.
Mas se você não quer mais sofrer, você vai pegar esse exemplo que eu estou dando aqui, de você fazer até o final a conta, conferir a sua resposta, e você vai dar conta de fazer isso sozinho. Isso é uma arma que eu estou dando na sua mão, cara. Vai lá então e usa isso, aprende a usar. Prova real que chama. Mas primeiro vamos escrever aqui o conjunto solução, tá? Eu espero que você já tenha dado like nesse vídeo e se inscrito no canal. Vamos lá, vamos lá. Solução. Solução é igual ao conjunto dos pares ordenados. Primeiro par ordenado, valorzinho x1, y1. Quem que é o x1 e quem que é o y1? x1 é esse daqui, ó. Então, vou escrever aqui, 2 menos 2 raiz de 3 i, vírgula, escrevemos o valor do x1, deixa eu escrever aqui, x1, e o valor do y1, que é esse daqui. Quando nós substituímos o valor do x por x1, nós encontramos o valor do y1, que é 2 mais 2 raiz de 3i. Esse é o nosso y1, vírgula, outro par ordenado. x2 é o 2 mais 2 raiz de 3i, vírgula, y2, que é 2 menos 2 raiz de 3i. Esse aqui é o nosso x2 e esse aqui é o nosso y2. Fechamos o conjunto solução. E agora vamos tirar a prova real de que esse é realmente, né, o resultado que se esperava. Para você ter uma telinha mais limpa, vou deixar esse conjunto solução ali em cima. E aí vamos trocar pelos valores. Ó. Se eu troco aqui o x pelo valor x1 e o y eu troco pelo valor y1, tem que resultar 4, senão tá errado, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer ali x mais y e isso tem que resultar 4. Quanto vale x? Estamos pegando esse primeiro par aqui, tá? Então o valorzinho de x é esse daqui. 2 menos 2 raiz de 3 e eu vou adicionar esse valor do x ao valor do y, que nesse caso aqui é 2 mais 2 raiz de 3i. E isso tem que resultar necessariamente 4. É verdade isso? Será? Olha só, nós temos aqui o 2 mais esse 2. 2 mais 2 resulta 4. E aqui você tem 2 raiz de 3i positivo e aqui menos 2 raiz de 3i. Ou seja, quando você fizer esse menos ele mesmo, o resultado é 0. Portanto, o resultado disso aqui é 4 mais 0. 4 mais 0 é igual a 4? É igual a 4. Então, essa resposta está correta, beleza? Você pode testar também, se você quiser ter certeza, né, para o XY. Pode, você vai gastar um tempo maior, mas você pode. Eu vou te mostrar aqui como fazer, porque quero te dar a resposta mais completa possível aqui. Então, vamos lá. Ó. A continha que eu vou fazer é multiplicar x vezes y, hein? Tem que dar 16. Valor do x, 2 menos 2 raiz de 3 vezes i, que multiplica 2 mais 2 raiz de 3 vezes i. Esse aqui é o nosso y1. É uma multiplicação que está acontecendo, então a gente tem que fazer a distributiva. Ou seja, pegar esse primeiro termo aqui, que é o 2, e vamos multiplicar aqui por 2, e depois nós vamos multiplicar por isso daqui. Então, 2 vezes o 2 resulta 4. Agora a próxima parte, ó, eu vou multiplicar esse 2 por isso tudo aqui. Como é que a gente faz isso? Você vai multiplicar o que está fora da raiz pelo que está fora da raiz. Que nesse caso aqui é simplesmente o 2, ó. 2 vezes 2, 4. Ou seja, vai ficar positivo, porque aqui é positivo e aqui também, mais 4. E você vai repetir isso daqui como se fosse uma grande letra. 4 raiz de 3i. É como se você estivesse fazendo assim, ó. 2 vezes 2a, por exemplo. 2 vezes 2a é o quê? Ah, são 4a's, né? Se eu tenho 2 vezes 2a's, eu tenho 4a's. Só que aqui está escrito raiz de 3i, ao invés de estar escrito a. Agora as próximas partes aqui, ó. Eu vou multiplicar agora esse outro número, menos 2 raiz de 3i. Eu vou multiplicar por 2 e por isso daqui. Quando a gente faz isso, é o mesmo processo que a gente acabou de fazer, né? A mesma coisa que multiplicar 2 vezes menos 2 raiz de 3i. O resultado disso é menos 4 raiz de 3i. E agora a última multiplicação, essa sim extremamente interessante aqui, ó, é você multiplicar o que está fora da raiz, né, que é o menos 2, pelo que está fora da raiz, que é o 2. Menos 2 vezes 2 resulta menos 4. Aí você vai multiplicar o que está dentro da raiz pelo que está dentro da raiz, ou seja, 3 vezes o 3 vai resultar 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? É a mesma coisa que 3. Então, aqui nós temos menos 4 vezes 3, que é o resultado dessa próxima parte da multiplicação aqui, e você vai multiplicar i por i, que nós já vimos anteriormente nesse vídeo, que é a mesma coisa que menos 1, né? Afinal de contas, i é a raiz de menos 1, então i ao quadrado vai resultar menos 1. Aqui eu tenho menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes menos 1, mais 12. Aqui eu tenho 4 raiz de 3i menos 4 raiz de 3i. Eu estou pegando um número e retirando ele mesmo. Ou seja, isso vai resultar
0. E aqui nós temos o número 4, que eu vou escrever aqui pertinho do 12. Deixa eu trazer para cá esse resultado, colocar igual embaixo do igual para ficar bonitão. Ou seja, se eu pegar o x e multiplicar pelo y, o resultado é 16, né? Afinal de contas, 4 mais 12 resulta 16 e também está correto. Só é um número maior para fazer conta aí, mas você dá conta de fazer. Eu vou deixar como atividade para você que chegou até o final do vídeo. Vamos ver quem consegue fazer, cara. Só de você ter assistido o vídeo até o final, você já é diferente da maioria das pessoas que existem por aí, tá? Pode ter certeza disso. Você chegou até aqui, escreve aqui embaixo, cheguei até o fim, consegui entender, beleza? E realmente eu aguardo aqui a sua solução da segunda parte. Vê para mim se isso daqui tá certo. Confere lá, troca o valor do x por isso, o valor do y por isso e vê se vai chegar nos mesmos resultados, beleza? Se você gosta de questões desse tipo aqui, eu tenho um grupo muito especial no WhatsApp de pessoas que gostam de questões um pouco mais avançadas. E eu peguei justamente aqui, deixei para falar no final só, para pegar justamente as pessoas que são interessadas por esse tipo de questão, porque é um grupo meio secreto. Eu não fico divulgando muito esse grupo. O link vai estar na descrição desse vídeo. Já deu problema de eu espalhar link desse grupo, porque vem gente chata às vezes, né, que a gente não controla quem entra. Mas eu vou fazer isso de novo. Eu vou abrir o grupo novamente para novas pessoas aí. Eu espero que você seja uma dessas pessoas que vai, com certeza, se você gostou desse tipo de problema aqui, você vai se dar muito bem com a galera por lá. Então, seja lá no grupo, seja aqui no Café Mática, eu te vejo na próxima. Um forte abraço e até lá. Falou!